A arte da palhaçaria segue encantando públicos, impulsionada por liberdade, entrega e sensibilidade. No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos explorar como o trabalho dos palhaços vai além do palco, revelando a força transformadora do riso na vida das pessoas. E quem está aqui para conversar com a gente é a atriz e arte educadora Tabata Pereira. Olá, Tabata, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. Tabata, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber como que a palhaçaria surgiu na sua vida, como que ela apareceu em você? Desde de pequenininha eu sempre gostei de arte, né, em geral, então tinha uma veia cômica aí, que eu imitava os personagens da TV, como a Filomena, Seu Boneco, e algumas pessoas da família que tinham algum tique, alguma característica, então eu sempre estava imitando ali, né? E acho que como a maioria dos artistas, a gente começa com a arte na escola mesmo, né? Com atividades culturais na escola, e foi assim que eu comecei e depois fui me profissionalizando. Fui professora há alguns anos, hoje não atuo mais como pedagoga, mas quando eu era professora, eu proporcionava esses espetáculos, esses teatros que eu mesmo, junto com o corpo docente, fazíamos para as crianças. E uma dessas atividades culturais que eu propus aos alunos era uma oficina de circo. E eu buscava palhaços para ir até a escola para finalizar esse projeto de uma forma bem alegre, né? Que um circo sem palhaço não é circo, né? Então, eu procurando, descobri que aqui na cidade tinha a Organização dos Doutores Coloridos, na qual hoje eu faço parte, então tudo começou ali. Eu os conheci, vi uma possibilidade de estar fazendo parte, né, com eles também, e ali começou os estudos. E o que te encantou primeiro? Foi o riso ou a liberdade que existe em ser um palhaço? Então, de imediato foi o riso, mas depois eu vi que ali era um fundo ali que era muito maior do que só o riso, né? E daí, nos estudos, a gente começa a perceber essa questão da liberdade, né? Que o palhaço, ele é extremamente humano, ele não tem uma performance, assim, né? Inclusive, eu falo que o palhaço não é um personagem, né? Ele é o nosso interior, a criança interior que nós temos, né? Então, uma das atividades de início de curso que o professor nos dava para palhaçaria era observar uma criança. Então, nessas observações, a gente vê que a criança, ela brinca, ela acredita naquele brincar dela. Se ela tá brincando de casinha, ela realmente acredita que ali tem uma comidinha. Ela vive aquele momento, né? Ela se expõe, ela não tem vergonha. Se ela sentir vontade de dançar na frente de todo mundo, ela vai dançar. Se ela quiser colocar o dedo no nariz, ela também vai colocar. E quando a gente começa a vida adulta, a gente larga um pouco essas demandas e fica com receio do que o outro vai achar, o que o outro vai pensar se eu começar a dançar aqui aleatoriamente. Então, essa liberdade começou a me encantar muito. E aí, eu vivo palhaçaria agora. E você falou sobre isso, de ser a sua criança interior, e o nariz vermelho, ele é chamado de a menor máscara do mundo, né? Exatamente. E o que ele desperta em você quando você o coloca? Realmente é minha criança interior. Na construção da minha palhaça, né, a gente resgata algumas coisas da infância. Eu, pelo menos, resgatei bastante coisas. Então, a gente vai pesquisando e vendo o que era um ponto ali na infância pra gente. É um autoconhecimento mesmo, né? E nessas pesquisas, eu fui vendo as falas erradas, que eu falava bastante errado, e o gosto pela cor amarela, que tem uma história que minha avó sempre conta, que todo mundo falava, eu gosto de azul, eu gosto de vermelho, e eu sempre falava, eu gosto de amarelo, né? Eu gosto de amarelo. Então, essa palavrinha, essa historinha que minha avó sempre conta, ficou muito marcado na minha cabeça. Então, aí eu comecei a destrinchar a partir daí. Então, realmente, quando coloca-se o nariz vermelho, a criança solta ali e acaba a Tabata adulta e vem a gira-girassol. E qual foi o maior desafio que você teve ao desenvolver a sua palhaça? Um dos desafios foi a questão do retrocesso, de entender como eu era como criança, de realmente a gente se liberar e deixar essa criança aflorar, que
eu falo que todo mundo tem essa criança e às vezes ela tá quietinha lá, adormecida no cantinho de castigo, mas a gente precisa liberar. Então, esse processo de autoconhecimento, de poder liberar mesmo, se entender como palhaça, eu acho que foi o mais difícil, assim. E a palhaçaria, ela fala muito, principalmente sobre vulnerabilidade, né? E por que ser vulnerável é tão importante para você ser um palhaço? É que gera identidade, né? Nós todos somos vulneráveis e tudo aquilo que a sociedade impõe como algo errado, ou é feio, ou é esquisito, que a gente quer esconder, um jeito que a gente anda torto, uma roupa meio larga, esquisita, algo que não é bem visto, né? Que a gente tem receio, que tem vergonha de mostrar. A palhaçaria vai lá com uma lupa e coloca uma lente de aumento bem ali, né? Então, essa questão de ser vulnerável, de mostrar para outra pessoa que eu sou humana e você também, gera uma identidade. E essa identidade automaticamente gera o riso, que a gente ri do outro porque a gente se vê ali também em algumas situações. E nós somos todos humanos e todos vulneráveis. É importante desbloquear isso, Exato. Né? E você gosta de mostrar isso para as pessoas? E para mostrar, o que você faz? Você faz espetáculos, você faz oficinas? Como que funciona? Eu busco, nesses estudos também, a gente vê o que é o nosso andar, como é nosso jeito, e a gente coloca realmente uma lente de aumento nesses pontos que normalmente a gente quer esconder. Então, eu tenho um olho menor que o outro, e na minha própria maquiagem eu forço um risquinho azul embaixo, um risquinho preto embaixo do olho para destacar mesmo que um é menor que o outro. E quando eu estou com o nariz vermelho, eu falo muitas palavras erradas e é muito engraçado que é automático, né? Então, a gente vai se despertando e sendo vulnerável nessas questões. E qual espetáculo você faz hoje em dia? Você também dá oficinas para as crianças, Sim. Né? Como que é? Eu tenho o espetáculo que eu digo que é o show só dela, que eu estou sozinha no palco, mas nem sempre sozinha. É um show de variedades, né? Então, cada variedade, cada momento do espetáculo, eu chamo alguém da plateia para poder participar desse momento, que eu acho que a arte tem que ser vivida mesmo, né? Não só eu fazer um espetáculo e as pessoas verem, mas eu acredito que essa questão de trazer a eles faz com que a descontração seja maior. E nesse espetáculo, principalmente, eu gosto muito de chamar o público e, em especial, os adultos, que levam as crianças para ver, ou às vezes tem alguns adultos que param de curiosidade mesmo. Eu gosto de chamá-los para que eles soltem a criança interior ali também, né? E além do espetáculo, eu faço oficinas de circo com as crianças, né? Que ensinam a rodar pratos, a girar bambolê, a ter essa sociabilidade um pouco fora da bolha daqueles amigos da escola, conhecer pessoas novas. Então, eu acredito que seja muito importante para o desenvolvimento, principalmente nessa fase que a gente está tecnologia, as crianças brincam o tempo inteiro com videogame, celular, então vivenciar esses momentos de coordenação motora, de sociabilidade é muito importante para o desenvolvimento humano. E o que você faz com esses adultos durante o seu espetáculo para tirar o riso deles, né? Porque acaba sendo mais difícil tirar um riso ali de um adulto. Exato. Na verdade, eu tenho todo esse cuidado de não expô-los de uma forma que os deixe constrangidos, né? Então, na maioria das vezes, sou eu que caio, sou eu que faço as coisas erradas ali para que eles sejam os que estão gerando o riso, né? Então, eles vão fazer algo que eu não vou conseguir fazer e eles vão ser vistos de uma forma positiva e vai descontrair. Então, tem um momento que eu faço com a bexiga, que é como se fosse um arco e flecha, tudo imaginação. Uhum. Pego o arco e flecha e eu vou estourar a bexiga que está na cabeça deles, mas aí depois eu falo, não, é melhor você estourar porque eu não estou enxergando muito bem, faço uma descontração ali de momento, né? E eles acabam estourando a bexiga em mim e gero riso, e entre outras. Então eu tenho muito esse cuidado de não expô-los de uma forma que eles fiquem constrangidos, mas eu me coloco no fogo ali e eles saem como heroínas. E você falou principalmente sobre as crianças, né, o mundo digital hoje em dia, e com esse mundo conectado, como que a palhaçaria ela acaba se adaptando às redes sociais e todo esse digital? Então, eu costumo fazer alguns vídeos, né, na minha rede social, mas eu acredito que ali gera, na verdade, uma propaganda para que a criança, o adulto, leve a sua criança até o espetáculo, leve a criança até uma oficina. Então, eu vejo muito a rede social como um apoio
para que a vivência seja realmente feita, não só pela internet, né? Então, acho que é um chamamento ali para que realmente tenha essa vivência. É muito importante também o contato pessoal, né? A pessoa tá ali presente para fazer dar certo, né? Isso, e a palhaçaria, ela vem desse contato, né? Então, uma das preparações que eu tenho quando eu vou nos espetáculos e até mesmo com visitas hospitalares, que eu não falei anteriormente, mas faço as visitas hospitalares, né? É se aquietar, respirar fundo, ficar tranquila para realmente viver aquele momento, porque ali gera muitos recursos para a gente mesmo no momento. Então, se você não está presente ali, você está pensando qual é o próximo passo que eu tenho que fazer, qual é a próxima brincadeira que eu tenho que fazer, às vezes a criança fala alguma coisa, uma pessoa passa, um cachorro passa, você perde aquele lance e não pode jogar com ele. Então, essa vivência é muito importante, principalmente para a palhaçaria. E o que você acha que diferencia a palhaçaria das outras formas de fazer humor? Como, por exemplo, o stand-up, né? Que muita gente vai, tem os shows também. O que você acha que é o diferencial da palhaçaria em relação a isso? A questão da vulnerabilidade, né? Que a gente se coloca vulnerável. E eu acredito que, às vezes, o stand-up a gente acaba fazendo piadas com outras pessoas, de outras coisas, né? Então, uma grande diferença é essa questão de você se colocar como vulnerável ali, né? O palhaço ser vulnerável, ter isso em mente de que eu sou vulnerável, eu estou mostrando para você que eu também sou humano. Então, é colocar o outro ali como ser humano também, exato, né? Uhum. E como que você constrói a sua cena de palhaço? É mais improviso? É mais técnica? Os dois andam juntos? Como que é? O improviso é uma técnica. Uhum. A gente acha que improviso é só ir falando qualquer coisa, mas não, o improviso também é uma técnica. Então, a técnica é bem profunda nesse sentido. Mas nós temos um script, eu falo nós, que os palhaços, né? Nós temos um script a seguir, por exemplo, o show. Eu tenho o passo a passo que eu preciso fazer, mas nunca é da mesma forma que é feita, porque a gente está vivendo um momento. Então, às vezes, acontece uma fala, tem uma pessoa, algo acontece, a gente busca aquilo para gerar também o riso e o improviso ali do momento. E muita gente acha que o palhaço, ele só faz rir, né? Uhum. Mas a gente sabe que não é bem assim. E qual mito sobre a palhaçaria que você acaba encontrando por aí? Sempre quando eu falo que eu sou palhaça, numa roda de conversa, todo mundo tá se apresentando. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mestre, sou doutora, sou isso, sou aquilo. Aí eu falo, eu sou palhaça. Aí gera aquele silêncio, assim, porque tem um mito de que o palhaço, a palavra palhaço, é como se fosse um xingamento, né? E, inclusive, a gente vê muitas pessoas falando, ah, você é um palhaço de uma forma pejorativa, né? E não é isso. Então, as pessoas ficam um pouco sem jeito de falar, ela é uma palhacinha, fica com receio de falar a palavra palhaço justamente por essa questão de usar palhaço como xingamento, né? Então, é uma barreira que a gente tem aí. E como que você tira essa barreira para as pessoas? Eu sempre tento orientar, né? Falar assim, o palhaço é uma figura super divertida, por que tá xingando outro de palhaço? Daí eu tento explicar um pouco mais a fundo a questão da palhaçaria, né? De falar que se põe a serviço do outro, a ser vulnerável, a mostrar o riso de uma forma mais descontraída. E tento colocar isso na mente das pessoas. E além dessas questões que a gente comentou, né, sobre a técnica, o improviso, a vulnerabilidade, o que você acha que não pode faltar num palhaço, que é essencial para você ser um palhaço? O nariz vermelho. Não tem como, né? Não ter o nariz. Não só o nariz como aquela máscara, mas também tem muitos artistas que usam o nariz pintado, né? Nós costumamos falar que é a menor máscara do mundo e é realmente a menor máscara do mundo. Então, acontece às vezes de ter alguns outros comediantes, algo assim, que não usa o nariz e só pinta. Então, eu acho que o nariz vermelho ali é essencial. Cria identidade também. Cria identidade, isso. E teve algum momento que você considera único durante a sua profissão, que te marcou ali de uma forma especial, ainda mais trabalhando com diferentes pessoas em diferentes lugares? Um evento que fica bem marcado na minha cabeça antes da pandemia, nas visitas hospitalares, a gente entrava na ala da UTI e eu andava com um raminho de flores, assim, de girassol para entregar para alguns pacientes, né? E um deles eu entreguei
e saímos do quarto e tal. Passou um tempo, a gente foi visitá-los novamente e ele já não estava mais ali na UTI. Aí, passando, fomos nos outros quartos e tal. E daqui a pouco veio uma enfermeira. Olha, Girassol, estão te chamando ali. Aí eu fui ver, era esse paciente que já tinha saído da UTI, estava indo embora, estava no corredor e estava com a florzinha no bolso. Então, assim, é um momento muito gostoso, né? Gratificante, né? E você tem algum ritual ou alguma preparação antes de entrar em cena? Seja nos ambientes hospitalares ou no seu espetáculo? Tem alguma preparação ali? Eu faço bastante aquecimento vocal, né? Porque a gente precisa falar bastante. Aquecimento corporal e o principal é o se aquietar para viver o momento, né? Então, acho que o principal que eu não posso ficar sem é o se aquietar para realmente estar presente no momento. E quem você tem como inspiração na sua profissão? Tem algumas pessoas ali que sempre te inspiraram, que andaram junto com você? Principalmente quando um dos meus primeiros estudos foi com palhaçaria hospitalar, né? Daí tem o João, que é o Dr. Tintim, que foi uma das minhas grandes inspirações. E estudando, a gente começa a ter outras pessoas como referência, né? Então, o Ézio Magalhães, que é o palhaço Zabobrim, que é conhecido no Brasil todo. E estudando mais, eu conheci também o Cláudio Tebas, que o palhaço dele é o Olímpio, que fala bastante sobre a escuta do outro. E nessas pesquisas eu vi que eu estava vendo muito a figura masculina e eu fui buscando conhecer palhaças, né? Que antigamente era muito mais difícil ter palhaça no ramo, né? A figura feminina como palhaça. Então comecei a pesquisar e encontrei duas grandes artistas aqui do Vale do Paraíba mesmo, que é de São José dos Campos, que é a Adriana, a palhaça panqueca, e a Pri, que é a palhaça funúncia. E elas fazem um trabalho muito legal de espetáculos onde elas apontam algumas coisas do feminismo, do feminino em si. Então, eu acompanho muito esses todos, né? Mas especialmente agora, com uma identificação feminina, essas duas mulheres incríveis. E você, né, citou sobre ser um ambiente masculino, de certa forma, e você acha que a palhaçaria ela pode contribuir para esses debates políticos e culturais também? Com toda certeza. Assim, a palhaçaria começou lá atrás com os bobos da corte, né, os bufões. Eles eram os únicos que podiam falar a verdade ali no reino, que ninguém ia levar em consideração, porque eles eram pessoas esquisitas ali, ninguém confiava no que eles falavam. Então, o rei deixava com que eles falassem tudo, porque nem o rei mesmo acreditava naquelas brincadeiras. E nisso começou a surgir essas questões de críticas sociais, de denúncias, através disso. Então, isso na palhaçaria é muito legal. Eu me identifico bastante, porque a gente consegue trazer assuntos pesados, mais densos, de uma forma mais leve, que faz com que a pessoa reflita aquilo de uma forma mais tranquila. E, assim, para ser um palhaço é preciso estudar, né? Assim como você disse, não é só fazer rir. E quais estudos você fez para aperfeiçoar esse seu lado da palhaçaria? Exatamente, a gente acha que é só colocar o nariz e sair fazendo palhaçada, né? Mas a gente precisa estudar. Comecei com a palhaçaria hospitalar, a gente ficou 1 ano estudando vários temas, principalmente no espaço hospitalar, que a gente tem que ver questões de higiene do ambiente, várias demandas, e depois a gente vai fazendo cursos para entender qual é a essência do seu palhaço, se o seu palhaço é mais branco, mais augusto. Falando superficialmente, o palhaço, o branco, ele é aquele mais centrado, mais sério, assim, entre aspas, né? E o augusto é aquele que avacalha tudo, que cai o tempo inteiro, que faz só coisa errada. Então a gente vê qual é a essência do nosso palhaço, aí tem as questões cênicas, de um tapa cênico, um tropeçar cênico, um cair cênico. Então são várias coisas, e principalmente, que é uma coisa que é bem difícil, é o improviso, né? Que a gente precisa estudar bastante. E como que você aperfeiçoou esse improviso? Olha, a gente tem a teoria, mas na prática tudo faz mais sentido, né? Então, é fazendo mesmo que a gente vai aperfeiçoando, vai entendendo. E é o que eu sempre bato na tecla e tô falando aqui toda hora, é estar presente. Estar presente faz com que você entenda o ambiente e brinque com ele ali na hora, né? Mas a prática é muito melhor do que a teoria. Ele está pessoalmente com as pessoas, Exato, né? Uhum. Tabata, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua, tá bom? Ok. O TCE vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já.